E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre trigonometria, um assunto tão temido pelos alunos e nem tão difícil assim. Bom, aqui eu trago um triângulo retângulo, nós vamos falar das relações trigonométricas nos triângulos retângulos, aula de hoje, tá? Vamos falar sobre o tema aqui, o seno, cosseno e tangente, tá legal? Então, no triângulo retângulo a gente tem a hipotenusa, que é o lado oposto do ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois são chamados de catetos, ok? E aí, essa razão trigonométrica tem a ver com as medidas dos lados do triângulo em relação aos ângulos internos dele. E aí eu tenho dois ângulos agudos. Eu tenho esse ângulo denominado alfa, desse nome, tá? O outro ângulo a gente pode chamar de beta, não vou marcar ele, não vou falar nada sobre ele. Tá legal? E aí a gente vai falar sobre o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa, tá? Então, o seno de alfa nada mais nada menos que a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu posso escrever aqui, ó, que seno de alfa é igual a B sobre A, tá? O cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente. O que significa cateto adjacente? Adjacente é que está junto. Tá? É o cateto que está coladinho nele. Não é o cateto oposto. Ó. O cateto oposto está do lado de lá. O cateto oposto do alfa é aquele lado B. Cateto B. Tá? E o cateto adjacente é o cateto C. Então, o cosseno de alfa é C sobre A. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o tangente de alfa é B sobre C. Se eu tivesse dado alguns valores aqui, tá? A gente poderia trabalhar com um triângulo aí, pitagórico, né? E eu colocar essas medidas aí, por exemplo, 5, 4 e 3. Beleza? Lembrando aí do teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado, 25, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16. Então, como que ficaria aqui? A gente teria, então, os valores 4 sobre 5, seria 0,8, tá? Aqui, então, qual é a razão trigonométrica dele? Cateto adjacente sobre hipotenusa, 3 sobre 5. E aqui, 4 sobre 3, seria o resultado, 4 terços, 1,3333 aproximadamente, tá? Seria a razão trigonométrica. Professor, para que isso tudo? Na verdade, essas razões trigonométricas, existe uma tabela de razões trigonométricas que eu posso utilizar no meu dia a dia. Ou seja, se eu tenho um problema em relação a um triângulo retângulo ou uma forma que leva a um triângulo retângulo, com poucos dados, ou seja, com a medida de um dos lados e a medida de um dos ângulos, eu consigo determinar as outras medidas, tá? Então, vamos colocar aqui que eu tenho uma rampa. Essa rampa, tá? 20 centímetros, a gente pode mudar para 20 metros, uma rampa de 20 metros, ok? Ela está inclinada em relação ao solo, a um ângulo alfa, tá? 10 graus, 20 graus, 30 graus, não sei. A gente tem a informação que o seno de alfa é 0,6, tudo bem? Então, aqui eu tenho o cateto, eu quero saber a altura que essa rampa atinge lá no final dela dos 20 metros. Tá legal? Então, qual a altura do solo que essa rampa vai conseguir aí, essa elevação em alfa graus, tá? Então, eu tenho aqui que se eu tenho o ângulo alfa, eu tenho lá o cateto oposto e a hipotenusa, eu vou trabalhar com a razão trigonométrica seno. É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, que seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de alfa foi informado que vale 0,6. Então, eu posso substituir isso, vou copiar de novo, pelo 0,6. Logo, 0,6 é igual a x sobre 20. O 20 que está dividindo passa multiplicando e eu encontro que x é igual a 0,6 vezes 20. Então, x... Vou tirar um pedacinho aqui, né? O resultado dele é 2 vezes 6, 12. Então, a gente tem 12 metros.
ok? Então 0,6 vezes 20 seria 6, 0,6 vezes 10, 6, 12 metros seria a nossa resposta aqui para a dita rampa, né? A altura que a rampa atinge no final. Aqui eu posso também trazer um exemplo. Olha, eu tenho então o ângulo de 58 graus e uma altura aqui 10. Vamos falar que uma escada foi encostada numa parede. Tudo bem? A gente sabe aí então que ela precisa atingir ali 10 metros. Ela atinge 10 metros da parede. Ok? A que ponto então, né? A 58 graus, qual é a distância dessa parede que a escada está apoiada no solo? Então eu quero saber a distância. Eu tenho uma parede de 10 metros e uma escada encostada, com um ângulo, formando um ângulo de 58 graus com o solo. A que distância que ele atinge aí? A que distância da parede a escada está apoiada? Bom, a gente então vai trabalhar aqui com o ângulo de 58. O que que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto ao 58 e tenho o cateto adjacente. Hipotenusa eu não tenho. Se eu não tenho hipotenusa, eu não vou trabalhar nem com seno, muito menos com cosseno. Eu vou trabalhar com tangente. Então, a tangente de 58 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? E aí, a tangente de 58, você pode ir lá na tabela trigonométrica, tá? Consultar a tabela trigonométrica e encontrar que ela vale 1,6. 1,6 é o valor dele. Ou 16 décimos, também pode ser assim. 16 décimos. E aí eu digo que 16 está para 10, assim como 10 está para x. Ok? E aí a gente tem produto dos extremos igual ao produto dos meios. Logo eu tenho que 16x, ficou apertadinho, né? 16x igual a 100. X então é 100 dividido por 16. Podemos simplificar. Então vou dividir por 4. Então temos que x é igual a 25 quartos. Então x é igual a 6,25 aproximadamente. Aqui, ó, 6,25. Tá? 6 vezes 4, 24. E esse 1 que está sobrando dividido por 4 é 25 centésimos. 6,25 metros. Seria a distância da escada em relação à parede.